pessoal, então dando sequência aí à resolução das questões do Chacal, língua portuguesa, falando ainda sobre Macunaíma, vamos fazer uma questão agora de gramática. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção, estudarem bastante período composto, outra questão de período composto, beleza? Vamos lá, fala assim, assinale a alternativa com o trecho caracterizado por período composto por coordenação. Então olha, você tem que ter um período composto, você tem que ter um período composto, voltou aqui, peraí. Você tem que ter um período composto, tá? Mas não só um período composto, você tem que ter um período composto por coordenação, fechou? Então atenção aí, se tiver um período simples ou um período composto por subordinação, tá errado. Que é o primeiro caso, né? Olha lá, quando o herói saiu do banho, estava branco, loiro e de olhos azuisinhos. Então, quando o herói saiu do banho, dá ideia de tempo, né? Então aí um jeito bom de entender é o seguinte, essas orações temporais, elas são subordinadas. É uma oração subordinada adverbial, beleza? Se é uma subordinada adverbial, é subordinada, então não é um período composto por coordenação, fechou? Coordenação, lembrando, obrigatoriamente, eu não posso ter o que eu chamo, né, assim, eu não posso ter uma oração que funcione como um termo sintático da outra. Eu tenho que ter orações para coordenação, orações sintáticas independentes, tá? Então assim, olha por que é dependente, olha por que é subordinada. Eu tenho uma oração inteira que funciona como um termo da oração principal. Que termo é esse? Como um advérbio de tempo, tá? Isso eu não tenho na coordenação. Na coordenação eu tenho duas orações que sintaticamente, elas têm um sentido, né? Elas têm uma dependência semântica, né, de sentido, se eu tirar uma eu perco o sentido, mas sintaticamente, desculpa, elas são independentes. Quer ver? Olha só a B aí. Uma feita a sol cobrir os 3 manos de uma escaminha de suor. E Macunaíma se lembrou de tomar banho. Então, pessoal, presta bem atenção aí. Eu tenho duas orações. Uma feita, lembrando que oração é o trecho com verbo, né? Então, olha lá. Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor. Uma feita cobrira, um verbo, uma oração. E, outra oração, Macunaíma se lembrou de tomar banho. Fechou? Então, veja que você tem dois trechos ligados pela conjunção E, que é a conjunção que dá a ideia de adição, né? Então aí é o típico do período composto por coordenação. São duas orações coordenadas, tá? A segunda oração é uma oração coordenada aditiva, porque ela dá uma ideia de adição à anterior. Ela adiciona sentido, tudo bem? Mas repara que a segunda oração, ela não funciona, tudo bem? Como um termo sintático da primeira. Ela é independente, você não pode dizer que a segunda oração ela é um adjunto adverbial. Você não pode, da primeira não pode dizer que é um objeto direto, não pode dizer isso. Ela não funciona como termo sintático nenhuma da primeira. Ela é uma oração independente e por isso uma oração coordenada. Beleza? Vamos só dar uma olhada então, alternativa boa, alternativa B de bola. Vamos só dar uma olhada então na alternativa C, né? Por que está errada? A alternativa C que poderia dar alguma confusão aí no C. Muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas, rios, corredeiras, gerais, córregos, corredores de Tabatinga, matos virgens e milagres do sertão. Onde está a oração coordenada aí? A subordinada, desculpa. Porque para ela estar errada, né, eu tenho que ter uma oração, um período composto por subordinação. Se você vai procurar a oração subordinada, você não vai achar. Mas isso porque esse período inteiro, ele não é um período composto. Ele é um período simples. O que é um período simples? Período simples é o período que eu tenho só uma oração. E o período composto? É o período que eu tenho mais de uma oração. O que é oração mesmo? É trecho com verbo. Então, se eu tiver um período inteiro com um verbo só, uma locução verbal, né? Quer dizer, mais de um verbo com a ideia de um só, então se eu tiver um período inteiro com um verbo só, eu tenho um período simples. E aí, eu já não tenho mais como marcar essa alternativa, porque ele quer um período composto, tá? Por coordenação. Então, onde está o verbo desse período? Aqui, ó, sucederam. Não tem mais verbo. Então, tudo isso aqui que você está lendo é uma oração só. Quando eu tenho uma oração só dentro do período, eu falo que é um período simples. Matando, então,
tornando essa alternativa furada. Fechou, pessoal? Então é isso aí. Atenção a esse assunto. Período, o assunto, né, para procurar bem ali, é sintaxe do período composto. Beleza? Você vai acabar estudando a sintaxe do período simples também, né, por comparação. Mas é sintaxe do período composto. Beleza? Um abraço e até a próxima.